Fala aí, pessoal! Bem, deixa eu já colocar aqui o tema da live para já ficar tudo certinho. Maravilha! Fixar comentário, fixado. Como vocês estão? Bem, o tema de hoje é como criar enfeites para as músicas no violão. Quem aí quer saber mais sobre isso? Quem tem vontade, quem já toca, né? Eu preparei várias dicas aqui que vão ajudar tanto você que está bem no comecinho a entender mais sobre essa questão de violão, de acordes, enfim, de tocar, de fazer enfeites, tocar de uma forma legal, quanto para você que já toca há um tempo ter mais ideias aí. Tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, por que enfeitar as músicas? Podia tocar tudo simples. Por que a gente vai enfeitar? É legal, a gente nunca pode perder de vista que música é arte, né? Seja a gente tocando no contexto da igreja, da missa, tocando para Deus, música é arte. E a arte tem que ser feita com arte. Então eu posso tocar uma música super simples e ser bonito e, cara, será que não dá para implementar mais isso daqui? Será que não tem como eu usar um acorde, usar uma ideia, usar um ritmo, alguma coisa que deixe mais legal? E o grande lance é justamente esse, é a gente ir para o caminho de pensar em ideias para enfeitar, mas para embelezar. Todas as vezes que a gente vai para um caminho de querer pôr mais coisas, mais acordes, mais notas, num caminho de querer mostrar que a gente sabe tocar, a gente perde um pouco a mão. Às vezes ficam os arranjos, aquela coisa que não soa tão bem. E quando a gente vai para o caminho de tocar, de colocar coisas porque a gente acha legal, sempre vai ter uma tendência de soar melhor, tá ok? Então, esse é o conceito. É legal você enfeitar, é legal você usar recursos, pôr uma escalinha, pôr uma frase, pôr alguma questão, mas nesse caminho de fazer a música soar bem. Sempre tem que ser essa pretensão, tá bom? Segunda coisa, tem dois conceitos que é muito importante e legal você pensar. Quando eu comecei a tocar, a gente chamava tudo de arranjo na minha realidade. A gente não falava frase, tudo é arranjo. Nossa, o cara fez um arranjinho no violão ali. Esse termo que a gente usava. Quando eu comecei a fazer aula, estudar, a galera chamava de frase. Nossa, as frases, tá estudando frase, coisas assim e tal. Principalmente coisas que diz respeito a solo, né? Chamava de frase, né? E é isso. Esse caminho de você criar ideias vai mais para o campo de frase, a gente chama mais de frase, tá bom? E arranjos a gente fala principalmente quando você cria um arranjo inteiro. Nossa, criei um arranjo para música Faço Nova Todas as Coisas. Criei uma levada diferente pro arranjo. A Mari é o Vanderlei, né? Vanderlei de Araguari, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Vanderlei. Criei um arranjo que, cara, em vez de eu tocar com batida, eu tô tocando... Já é uma forma de incrementar, tá? Eu vou dar várias dicas aqui no decorrer da nossa aula aqui, de como que você pode criar enfeites para essa questão do violão, tá? O Jó Bandaia mandou um joinha aí, o Robenil Santos mandou um joinha também. Ó, gente, essas letrinhas do Instagram me matam. Esses nomes, ele não deixa a gente pôr o nome mesmo, né? Porque tem muita gente com o mesmo nome. Então vamos lá. Primeira coisa que é legal você pensar, o Jobaidi Mendes, Rio de Janeiro, show de bola. Wendel Santos Dumont, um abraço e obrigado pelo conhecimento, compartilhamento, que Deus lhe pague. Obrigado, viu, Wendel? Deus abençoe.
Então vamos lá, eu sempre falo que a música ela é dividida em três principais partes, né? Ela é ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, harmonia e melodia. Então, sempre que você vai pensar em criar alguma coisa diferente para alguma música, logo de cara você tem essas três coisas para você explorar, tá? Isso seja para você criar um arranjo para a música mesmo, como eu falei, ou você está tocando no meio da música ali, você pensar em alguma coisinha, um detalhezinho que você pode colocar ali para fazer a música soar mais legal, tá bom? Então a música é ritmo, harmonia e melodia. Ritmo, porque além do ritmo, por exemplo, imagina que você está tocando uma música, alguma coisa, sei lá, tipo Quero Te Dar a Paz, de uma forma bem simples. Certo? Arroz com feijão, a levadinha e tá legal. Dá para tocar assim também, tem coisas que vai ficar legal tocando assim. Tudo bem? O que você pode pensar em divisões rítmicas para incrementar mais o que você está tocando? Em algumas partes essenciais. Então, por exemplo, dar uma explicação aqui sobre ritmo, né? Na bateria, a gente tem as viradas de bateria. Né? Tem gente que acha que o baterista só faz virada para mostrar que ele sabe tocar, mas na verdade não. As viradas servem para a gente saber separar uma parte da outra, para direcionar que vai subir, estrofe, refrão, essas coisas. Então você tocando no violão, até mesmo sozinho, se tem baterista tocando, essa função é mais dele. Mas se você está tocando sozinho, você pode fazer essas intenções sozinho, que já vira uma forma de enfeitar, né? Em vez de você só tocar, né, tipo, no meio daqui. E vim resolver aqui, né, esse acorde de preparação, você pode fazer alguma divisão, só a divisão rítmica já muda. Como que é uma outra acorde aqui no Belo Amor? Então, ritmo, só de você pensar em rítmica, você já consegue construir algumas coisas que sai de você ficar tocando a batidinha o tempo inteiro. Tá? Então, primeiro caminho, primeira dica aqui já para você parar e pensar em coisas para você criar enfeites e sair do básico nas músicas no violão, é você usar esses recursos. Então tá aqui. Só de você pôr uns... fica legal. Então você pode e deve explorar esse tipo de coisa, tá bom? Principalmente tocando sozinho, tocando com mais gente, aí já tem que ter combinar um pouquinho mais, você tem que tentar... Você pode usar essas coisas, mas você tem que usar algumas ideias que não contraponham o que todo mundo está tocando, tá bom? Ritmo, harmonia e melodia. Segundo aspecto é a harmonia. Então, por exemplo, se você está tocando no violão, se eu estou tocando com esse sol aqui, é um som. Se eu estou tocando com esse sol, já é outro som. Eu poderia tocar com esse sol. Poderia tocar com esse sol. Poderia tocar com esse sol. Então, o que acontece? Eu sempre falo que é muito importante o músico você saber tocar todos os acordes em pelo menos 5 posições. Todos. Sustenido, bemol, todos. Por quê? Porque nessa hora você começa a ter recursos também. Então, por exemplo, tocar essa mesma coisa. Eu posso só de eu mudar o acorde, usar acordes diferentes, eu já fica um negócio que fica mais enfeitado, mais criativo. Então,
Aqui usei as duas coisas, mudei o acorde e usei a parte rítmica aqui também. Tá? Então, a Maria mandou boa noite Maria. Então fica esse segundo recurso aí pra gente pensar em como enfeitar, incrementar as coisas. Rítmica, harmonia, tá? Você pensar em outros acordes diferentes, do mesmo acorde, tá? Não tô nem falando ainda em acrescentar acorde dissonante, nada nesse sentido. E você pensar em melodia. Melodia é o seguinte, iria já pro caminho de frases. Então, por exemplo... Ops! Vou dar uma possibilidade aqui que eu perdi. Pensar em melodias. Tá, Thiago, e isso aí é o pulo do gato. Como é que funcionam essas melodias? Aí tem várias coisas, né? Primeira coisa que eu sugiro vocês estudarem é saber escala maior, né? Escala menor e pentatônica. Pentatônica eu acho que é o negócio mais legal e mais fácil da gente usar para criar detalhes assim nas músicas. Então você está em sol, tem a pentatônica de sol aqui, ó. Tá? Teria, claro, ter outra agitação aqui. Então tá tudo aqui. Mi menor, tem a pentatônica de Mi menor. Dó, pentatônica de Dó. Lá menor, tá no Lá menor aqui, né? E Ré, pentatônica de Ré. Então, você tem que sempre estar na mão, eu vou falar depois de outras ideias aqui, sempre estar com essas pentatônicas muito na mão. Porque isso é a coisa mais fácil que você tem de usar algumas coisas, alguns recursos quando você tá tocando. O Edson colocou aqui, essas dicas são para quando tem 2 violões ou mais, correto? Não necessariamente, ô Edson. Tem algumas coisas que eu estou exagerando aqui, tá? Tô deixando bem vazio mesmo. Mas não necessariamente não. Tem hora que eu toco essas coisas na boa. Depende do estilo, depende da proposta, por exemplo. Deixa eu pensar aqui em outra coisa. Por exemplo, aqui em Mi, vai. Pra mim rola na boa isso aqui. Então você pode justamente criar frases, ideias, arranjozinhos que soem bem dentro de uma proposta da música, mas que faz com que você incremente um pouco mais a música. Não precisa ser. E claro, se tem 2 violões ou mais, aí começa a virar obrigação. Tem 2 violões tocando, aí fica os 2 tocando. Não, se tem um aqui, o ideal é que já tem um outro. Sabe? Já vai para um caminho de ter um outro violão. Esse acorde que na verdade não teria que ser aqui. Sempre procurar outros caminhos, né? Um faz uma coisa, outro faz outra.
Mas o tema hoje não é como tocar com 2 violões, né? Só falar sobre, principalmente a parte de arranjos, tá? Robson mandou boa noite, mestre Wendel. Desculpa a ignorância, mas sempre que eu pergunto onde colocar a... Como que é? Sempre me pergunto onde colocar a escala na música. Tem 2 conceitos, tá? Tem 2 conceitos. Primeira coisa é você saber a escala pelo ponto de vista teórico. Então, por exemplo, se eu estou tocando uma música em Mi, que eu estava falando aqui, né? A gente tem a escala de Mi. Por exemplo. E a pentatônica de Mi, por exemplo, que eu falei da pentatônica, né? Tem um aspecto teórico, cara, se eu estou tocando em Mi, eu tenho que usar a escala de Mi. Teórico, então, eu não sei que notas usar. No tom, eu fico tocando as notas de tom errado, beleza, isso é um aspecto. O outro aspecto seria a questão de, tipo, cara, eu sei a escala, mas na hora que eu vou tocar, não fica musical. Aí é um outro aspecto, tem que saber de qual dos dois que você está se perguntando, se é do aspecto teórico ou do aspecto musical, tá? Do aspecto teórico, tem que estudar, tem que praticar, né? Tem que buscar conhecimento e vem melhorando gradativamente. Eu não sabia nada do que eu sei, tudo eu aprendi, não teve um dom divino que, nossa, aprendi sozinho. Não, tudo foi coisa de vir pesquisando. E claro que você vai aprendendo sozinho. Uma música que você tira, que eu vou falar disso aqui daqui a pouco, você vai chegando a várias conclusões de coisas que você pode fazer e assim por diante, tá? Mas o que é legal você fazer? Você memorizar algumas frases, alguns licks, alguns padrõezinhos que servem para você usar sempre. Então, digamos que você está tocando em Mi, por exemplo, aqui. Digamos que você criasse isso aqui. Pensei só uma ideia aqui, tá? Todas as vezes que pintar alguma coisa assim, você consegue usar isso aqui. Tá? Então você vai formando algumas ideias. Por exemplo, em Sol. Sempre que eu estou tocando uma música em Sol, eu uso isso aqui, ó. Sempre não, né? De vez em quando eu uso. Por quê? Porque é a pentatônica. As 2 notas da pentatônica. Viram... Então, eu nem penso mais. Vira musical pra mim, tô tocando uma... Sabe? Aí vem o conhecimento de improvisação, também de vir praticando solos, tirar solos, que você vai aprendendo outras ideias. Mas depois, se você puder me falar isso daí, você está falando sobre a parte... Por que acontece? Falar mais um pouco sobre isso, porque isso é importante. A escala é só um parâmetro que a gente tem para a gente saber que notas pode usar. Então, usa a escala, o cara tá... Não fica musical. Porque você está tocando, tipo, só pensando nas notas. Você tem que tentar... Você tem que começar, tipo, brincar com a escala e fazer soar mais musical. Naturalmente você vem melhorando essa questão. Não sei se era bem essa a pergunta, mas enfim, depois a gente continua falando. Como fazer frases de baixo no violão? Tá nesse tópico também. Tá nesse tópico das coisas que eu vou falar também. Mas basicamente, deixa eu ver se tem muita pergunta aqui, senão deixa para responder no final. Não, tá aqui já no fechando, segurando aqui. O Wendel falou aqui, o conceito 2, né? De você saber a escala, mas não saber usar. Tem que ficar testando, Wendel. Ficar testando. Pega uma música em Ré. Eu tenho a escala de Ré aqui. Certo? Poder vir aqui.
Tem a escala de Si menor aqui, que é o relativo menor. Essa parada dos relativos funciona muito. Então às vezes você está aqui. Eu tô olhando ali, fico olhando ali no dedo. Tudo com o mizinho rolando, né? Com o Ré rolando aqui. Então é questão de vir mexendo mesmo, ficar brincando, criando algumas ideias e outros aspectos que eu vou falar daqui a pouco já. Como criar frases de baixo no violão? Eu vou falar sobre isso também, mas é legal você entender como que o baixo funciona. Eu, como sou baixista também, eu uso demais, demais. Quando eu estou tocando sozinho, depende da música também, depende da proposta. Tem músicas que vai ficar legal tocar o batidinho mesmo, é o que é. Mas tem músicas que eu uso muito, de pensar em Ré mesmo, por exemplo, uma coisa. Aí, tipo assim, quando eu vou pro caminho de criar, tocar os baixos juntos, eu priorizo a linha de baixo e vou colocando os acordes no tempo que sobra. Tá? Eu vou falar sobre isso aqui mais pra frente. Tá? Enfim, então ritmo, harmonia e melodia. Sempre você tem esses recursos para você pensar a hora que você está tocando, a hora que você vai criar. Você criar alguma questão. Só ver outra pergunta aqui que eu esqueci. Qual a dica que você dá para quem está começando a aprender a tocar e tem dificuldade para tocar as notas? Praticar mais as notas que você tem dificuldade, né? E tem que ver quanto tempo que você pratica. Uma coisa importante de falar sobre técnica e sobre mecânica é o seguinte: a gente precisa o tempo inteiro observar na gente o que a gente está com dificuldade. A gente tem uma tendência de fazer o seguinte: praticar cada vez mais o que a gente tem facilidade e gosta e praticar menos o que a gente não gosta. Praticar cada vez mais o que a gente tem facilidade e praticar menos. Então, nossa, esse acorde aqui, ele é tão chato de fazer e você fica correndo dele, nunca faz. Qual que você gosta? Eu gosto do Sol. Sol é da hora, porque eu tenho facilidade com o Sol. Ah, e o Sus lá? Não, esse Sus aí é embaçado, cara, não gosto não. E fica nessa. Então, assim, quais acordes que você está com dificuldade de mudar? Geralmente essa dificuldade em mudar está na dificuldade de você conseguir de fato ir lá e montar um acorde com uma certa velocidade. Então a dica é, peraí, eu estou tocando uma música aqui que é Mi, Lá e Si. No Si eu tenho uma dificuldade danada de montar o Si normalzinho aqui, sem ser com nono. Aí o que a pessoa faz? Toca. Não, se é o Si só que tá ruim, pega 5. Eu sempre faço o teste disso daqui, eu desafio qualquer pessoa. Se você pegar 5 minutos, só 5, durante uma semana, e você pegar qualquer aspecto que você tem dificuldade e você praticar, você mata isso às vezes muito mais rápido. Então pega os acordes que você tem dificuldade e faz o seguinte, só esse exercício aqui, ó, monta ele, desmonta. Monta ele, desmonta.
perigoso em um dia de 5 minutos você resolver o problema. Então, tipo, não tem assim uma mágica, qual que é a dica de ouro? Sim, tem dicas. Por exemplo, uma dica que eu dou, até para quem é aluno nosso do curso, toca na missa, é justamente o aspecto de você não parar a batida. Então, por exemplo, imagina que você está tocando uma música que seja Ré, Si menor, Sol e Lá, vai. Aí você tem dificuldade. Mesmo que o acorde não tá pronto, continua com o ritmo. Isso te incentiva a você não parar o ritmo e chega uma hora quando você vai ver você está fazendo direto. Mas é legal você sempre observar, nunca é todos os acordes que a gente tem dificuldade. A não ser quando a gente está no começo zero mesmo, aí beleza, você vai ter que passar por todos. Mas conforme a gente vai aprendendo um pouquinho, vai desenvolvendo, vai ficando alguns acordes que a gente vai tendo mais dificuldade. Pega dentro do seu tempo que você tem para praticar, pega ali todo dia 5 minutinhos, todos os dias que você for praticar, e separa só para esses acordes. Só você vai ver que rapidinho você vai eliminando tudo, melhorando um de cada vez. O Toneto falou, gostei da dica. Pode fazer frases com a pentablues e a pentatônica juntas? Claro, na verdade a pentablues é uma pentatônica com uma nota acrescentada, né? E pode misturar a maior com a menor, não tem regra não. Não é porque você usa uma escala que você tem que usar só aquela escala. Então, por exemplo, a gente tem a escala... Vou pegar aqui em Lá menor, tá? Vai ficar fácil. A gente tem a escala de Lá menor, que é essa escala aqui. Se fosse descer ela... Tudo bem? Da escala menor surge a pentatônica, que é essa escala aqui. Que é a escala de 7 notas, só com 5. Penta, vem de 5 notas. Então a gente tira 2 notas da escala. Que eu não vou falar qual que é, porque não convém agora. Que é a escala pentatônica. A pentablues menor, por exemplo, vai ter uma nota acrescentada, vai ter a quarta aumentada. Que é justamente essa sonoridade... Aqui vem de novo. Então é normal, uma vez você fazer. Na hora de... Eu toquei a pentatônica normal, na hora de voltar... Toquei a pentablues. E poderia fazer. Toquei até aqui tudo pentatônica, quando chegou aqui passei a seguir a escala normal. Tudo bem? Então pode misturar à vontade, desde que fique bom, que soe musical, que isso é o que importa. Chega um ponto, quando a gente começa a estudar, eu espero que todos vocês cheguem nesse ponto, que você nem se preocupa mais que escala que é, você pensa já na música, você pensa numa frase, você já sabe, tipo, que sonoridade que você está buscando. Não fica, estou usando a escala maior ou a menor. Porque o que importa é o som. Qualquer solo que você ouve e fala, nossa, que solo bonito, que melodia bonita, que interpretação legal. Você não fica, ele usou... Tem gente que fica, né? Mas, via de regra, eu tinha um amigo meu, se eu falar mais coisa, vai ficar, pode ser ficar na cara, que ele ficava, nossa, olha, o guitarrista usou uma frase com saltos palhetada. Eu falava, mano, que mais salto palhetada? Para com essa bobeira aí. Ouve o que o solo tá te passando, o feeling, né? Não ficar ouvindo se tá paletando, se tá fazendo com ligar. Claro que na época ele estava estudando essas coisas, né? Ensina umas técnicas simples, igual essa do sol de correr duas casas, vou falar aqui já já. Ou a de dó, como que é? Ou a do ré de colocar o mindinho só para dar uma mudada e fica mais bonito. Isso. Eu vou falar aqui já já disso aqui, tá? Tá na pauta aqui para eu falar. Muito bom. Vocês têm curso de pentatônica ou modos gregos? Não, a gente não tem curso só sobre isso, tá? Dentro do curso nosso Toque na Missa, a gente dá uma passada sobre pentatônica,
né? Pentatônica, escala maior, menor, mas nem fala de modos gregos, porque modos grego é uma coisa já só de improvisação, e que inclusive, se não for para improvisação solo mesmo, tem pouquíssima utilidade, assim. Porque, enfim, qualquer dia eu vou fazer uma live só sobre modos gregos, para ver. Mas é que é um outro conceito. Tem gente que estuda modos gregos tudo errado. Ele fica tocando na mesma tonalidade e fica falando o nome dos modos. Jônio, dórico, frígio, mixolídio, eólio, lócrio. Mas não está usando as notas características de cada modo para fazer soar. Enfim, uma longa história. Tá? Voltando aqui, é legal você pensar em sonoridade, em textura de som. Então, por exemplo, você vai tocar uma música, é sempre legal você pensar que tipo de estilo você vai tocar essa música, que proposta você pode tocar, se você vai tocar a música mais groovada, se vai tocar ela mais pop, se você vai tocar ela com dedilhado, se vai fazer ela mais MPB, porque essas coisas aí muda toda a interpretação da música. Digamos que eu vou tocar uma música que Deixa a Luz do Céu Entrar. Eu posso tocar ela aqui. Tá errado? Não. Talvez muitos de vocês toquem desse jeito. Como que eu posso mudar essa música aqui para eu fazer ela soar diferente? Eu poderia tocar ela mais funkeada, com a batida de funk, por exemplo. Já ficou legal. Pô, Thiago, mas não daria, já que tá um pouquinho mais swingado, não daria para você aplicar aquele conceito que você tocou de baixos lá? Tá? Mas eu penso numa ideia. Não dá para eu começar a música tocando assim e depois querer mudar para um troço assim. É incongruente. Então a gente já... É legal você já pensar na ideia do começo. Nossa, essa música aqui eu vou tocar ela... Vou tocar ela mais, tipo... meio na onda do Djavan. Você decide antes que sonoridade, que proposta que você gostaria de colocar, que você tem ali para colocar. Tá? Então, às vezes você vai optar em colocar um capotraste. Pensa sempre em sonoridade nas músicas antes. Não sai só tocando a música e achar que no meio, sim, você vai ter ideias, vai ter inspirações, mas é legal você já pensar antes na proposta, nas questões que você pode estar fazendo, tá bom? Bem, vamos lá então. Recursos que você tem, dá uma lida nos comentários aqui antes de entrar nessa parte. O Edson colocou aqui. Você tem algum curso? O MJ Neto. Se o acorde é menor, é obrigado a usar a escala menor ou pode usar a escala maior? Você pode usar a maior no lugar certo. Então, por exemplo, eu tenho um Si menor. Ele é o relativo de Ré maior. Então eu posso usar a escala de Ré. Mas se é Si menor, eu quiser usar a escala de Si maior, já fica tudo errado. Tem que ser a escala menor. Tá? Então tem que respeitar essa questão sim, porque por causa da questão das notas. Tá bom? Não sei se deu para entender, mas é isso aí. A pequena Jandira,
Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, Vaso. Que o Senhor conceda uma noite abençoada. Obrigado, Deus abençoe. Fabíola, olá, tudo bem? Tudo bem, Fabíola? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí firme e forte. Fabíola falou, cheguei tarde, né? Um pouquinho, Fabíola, mas está em tempo ainda. Estamos no meio aqui da proposta. Petrúquio! O Petruquinho aí. Renato, estou meio perdido. Fala um pouquinho mais de coisa aí, Renato. Como que você está perdido para ver se dá para te dar alguma dica aí para te ajudar, né? E talvez pode ser normal. Se de repente o assunto está um pouco acima do que você sabe, a tendência vai ser você se sentir um pouquinho perdido mesmo. Normal, mas depois comenta aí que se dá para dar alguma dica, eu vou estar te dando aí, tá bom? Então vamos lá, recursos. Como que você pode... olha o Petruquinho aí. Como que você pode criar alguns enfeites, algumas coisas? Então, você sempre tem alguns recursos. Então, basicamente, você pode pensar em batida, você pode pensar em dedilhados, você pode pensar em bordões, que foi o que o pessoal estava falando aí dos baixos, né? Como assim bordões? Eu estou tocando aqui, vou mudar o tom aqui, vou para lá, vai. Você sempre tem os bordões aqui para você usar. Claro que tem algumas observações, né? Se você está tocando e tem um baixista tocando, fica ruim você ficar querendo tocar os bordões de baixo também, porque já tem um baixista tocando. Então, se tem um baixista tocando, vai ser mais legal você fazer o papel do violão mesmo, bonitinho. Tranquilo, faz o papel do violão. Você vai procurar outros recursos, né? Mas se você está tocando sozinho ou com outra pessoa que está fazendo mais ritmos, você tem os bordões para usar. Eu estou indo nesse caminho sempre pensando o bordão é o trabalho que o baixo faz mesmo. Então é sempre legal você ouvir, tirar as músicas, prestar atenção nas ideias de baixo, porque as ideias vêm basicamente disso. Você vem vindo com os caminhos de bordão. Thiago, mas como exatamente que eu faço? Tem até um vídeo no nosso canal do YouTube eu dando algumas dicas de como é que faz o bordão, mas para usar bem essas questões precisa estar bem firme com as escalas, né, da tonalidade, tá bom? O Wendel, né, colocou aqui. Dá uma dica básica para eu executar algo que podemos treinar. Então, eu vou falar já, tá, o Wendel? É que assim, se eu pego para parar dar uma dica, inclusive procura o nosso canal do YouTube lá, não sei se vocês acompanham a gente, se vocês pegam as dicas, né? Eu posto várias dicas lá sim eu vou pro caminho de postar alguns exemplos, algumas coisas. Aqui eu tô querendo justamente estimular a cabeça de vocês, de possibilidades de coisas para fazer, tá? Não sei se é isso que vocês estão buscando, depois pode até dar um feedback aí. Vocês preferiam que eu passasse uma linhazinha, um detalhe que vocês praticassem esse detalhe? Seria isso aí que vocês prefeririam, por exemplo, nesse caso? Dê um feedback para mim aí, até para eu saber tentar entender um pouco mais o que vocês estão buscando. No caso dos bordões, cara, bordão, cara, para tocar os bordão é legal você pensar em estudar baixo, linhas de baixo mesmo. Então uma coisa que baixista usa muito, se eu tô em Lá, tônica, terça e quinta, tríade. Então sempre isso vai funcionar bem. Quinta principalmente, você vai tocar essas linhas de samba. Então sempre na hora de tocar, se fosse uma música lenta, né? Tô tocando isso aqui.
como que seria o comportamento do baixo? Ele tocaria junto com o bumbo. Tô tocando aqui no caso essa harmonia. Lá, Fá sustenido menor, Ré, Si menor e Mi. Então, como eu estava dando exemplo do baixo, né? Então, você não vai ficar tocando baixo igualzinho, mas você vai no caminho de algumas coisas você aproveitar a oportunidade. Pode até fazer com acorde. Então, por exemplo, se você vai do Lá para o Fá sustenido, sempre você pode aproveitar essas caídas. Se está do Ré, vai para o Si menor. Você pode aproveitar a caída do Ré para o Si menor. Vai do Si menor para o Mi. Você sempre vai meio caminhando para a próxima nota. Se eu estou do Lá e eu vou para o Mi, tipo uma música que seja Lá, vai para o Mi. Você pode aproveitar. De uma forma que fique melódico, né? Toquei isso aqui no caso, poderia ser. Se for por mim, né? Tá? É difícil explicar assim, teria que pegar. É mais fácil para aprender a fazer os bordões assim. Pegar essa ideia de caminhos e estudar baixo mesmo, porque é o caminho que o baixo faz para ficar tocando esses bordões, né? E pode usar também ideias melódicas mesmo, né? Tá bom? Acho que fica mais de ver o exemplo mesmo que eu consegui entender, entendo que é. Mas é isso mesmo. Sou aluno, como sabes, e tudo acompanho em todos os aplicativos da Action. Show, recomendo. Ô, Robson, Deus abençoe, viu, irmão? Deus abençoe mesmo. Boa noite, faço violão com vocês. Tenho vontade de aprender baixo, é difícil? Não. Para eu seguir aqui e dar mais algumas dicas das que eu anotaram aqui, todos os instrumentos, gente, eles são completamente aprendíveis, não existe essa palavra, vamos falar assim, e tem a sua dificuldade, que é normal. Então, por exemplo, eu sempre falo, o que as pessoas mais perguntam, eu quero aprender teclado ou violão, qual que é mais fácil? Eu falo, cara, os dois são difíceis. De começo, o violão eu acho mais difícil. Por exemplo, o violão. Porque você precisa tirar som dele, né? Aí fica aquela coisa de... sai os acordes. O teclado você vai lá e pim, o somzinho sai. Só que um pouco mais pra frente o violão já fica mais fácil. Porque você pega os shapes, você só vem andando. Você aprende a fazer isso, você aprendeu o sol, beleza. Aqui vai ser Fá. No teclado você é obrigado a pensar em todas as formações, que não é tão difícil também, mas já fica um pouco mais difícil, tá? O baixo é tranquilo, cara. O baixo, inclusive, é meu instrumento favorito, meu instrumento principal, e ele é até mais fácil, dependendo do ponto de vista. De começo ele é até mais fácil, porque você tem que só que tocar as tônicas, né? Aí, tipo, você ser um bom baixista mesmo vai ter uma grande dificuldade, né? Que é você carregar a banda mesmo, você fazer o papel de baixista, de conduzir, de levar, de fazer esse processo aí. Mas é show de bola. Aconselho todo mundo que quiser estudar, que gosta dessa onda, desse caminho de baixos, de bordão, mesmo que nem queira ser baixista, a estudar baixo sim, que é muito bacana. Wendel, para quem está começando igual eu,
O que você indica? Dedicação em batida ou dedilhado? Para mim, dedilhado é mais bonito, porém, mal consigo fazer a batida. Na verdade, são coisas parecidas e complementares. Ou eu te aconselho as duas coisas. As duas coisas. O tempo inteiro tem coisa que eu toco batida. Complementares. Então eu sugiro você praticar batida e dedilhado. Pega do tempo que você tem para treinar, pratica um pouquinho batida e um pouquinho dedilhado. Tem coisas que é sonoridade, por exemplo, tem música que eu pego para tocar, eu escuto a música e já penso, cara, isso aqui. Tem música que eu já penso em... É diferente a sonoridade de tocar com batida. Tanto que quando eu estou tocando com a mão, com paleta é diferente, né? Com paleta a gente vai pro caminho de tocar mais com paleta mesmo, né? Tá tudo bem, mas quando eu estou tocando com a mão, eu misturo o tempo inteiro o conceito de tocar levada, tanto que eu faço muita levada, não com a mão fechada, faço muita levada o tempo inteiro já tocando essa técnica de usar meio que rasqueado, né? Justamente para eu ter essa versatilidade de estar tocando batida. Tiver que passar para o fraseado, já volto para a dedilhada ou para a batida. Sabe? Então as duas coisas. Eu aconselho você a aprender as duas coisas ao mesmo tempo. E aprender com paleta também. Porque aí você fica um músico muito mais versátil. Não, o segredo é não fugir. Quer aprender dedilhado? Sente e faz. Pega lá devagarzinho mesmo e fica... cara, aí eu erro as cordas. Beleza, mas mesmo assim vai lá e faz. Tá? Mesmo assim vai lá e faz. Desse jeito aí. Show de bola. O que eu ia falar aqui, né? Pensar em outros instrumentos. Tá? O Renato Coelho colocou, ó. Eu canto e erro o tempo. O que você me indica? Cara, a gente fez até live esses dias aí falando sobre isso. Praticar mais, tudo é prática, mas você contar os compassos. Geralmente quem tem dificuldade com ritmo fica com dificuldade até no tempo básico. Então se eu vou tocar uma música, eu tenho que pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você tem que estar sempre isso aqui. Porque tem música que entra no E, você fica com um senso rítmico muito maior. E só lembrando também que a gente tem os compassos compostos, né? Que é, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o famoso 6 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe? Qualquer aula de teclado me ajuda, na verdade, qualquer aula de qualquer instrumento vai te ajudar. Quanto mais você mexer com ritmo, porque assim, é uma coisa que se desenvolve. Você vai aprendendo mais sobre ritmo. Essa semana, não sei se foi, que dia que foi, algum dia desses, essa semana, ou semana passada, sei lá, essa quarentena eu tô fazendo tanta live, devo ter feito umas 40 lives já. Eu falei sobre percepção, né, e... ritmo também é percepção. Então, quanto mais você mexe com música, você sente a música, mais fácil, mais você vem aprendendo tudo. Tanto a percepção melódica, de melhorar o ouvido, tá? Então, para você que canta, se você tocar um instrumento, qualquer um que seja, com certeza, inclusive tende a melhorar a sua afinação, porque você está cantando, né? Você ouve as notas aqui. Aqui é a nota. Fica mais fácil de você cantar, de você estudar música. Então, com certeza, te ajudaria sim fazer aula de teclado. Tá ok? Então, voltando aqui, as dicas finais. Você pensar em instrumentos. Então, por exemplo, é sempre legal a gente ouvir e prestar atenção. Deixa eu ver que hora que é. Prestar atenção
em outros instrumentos. Bateria, por exemplo. É legal quando você vai tocar violão, você pensar na bateria. Pensa no ritmo. Pum, pá, pum, pá, tum. Eu sei que é difícil, né? Falar, agora você está viajando. Não, é o que eu penso. Pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. Só que você pensar numa divisão rítmica diferente, já vem outras ideias, né? Pensar em outros instrumentos. Teclado, por exemplo, falou aqui de teclado. Tem umas ondas de teclado, de Rhodes, que eu gosto muito, que é umas ondas de tocar tipo meio... Pra mim, Thiago, eu penso muito numa condução que teclado muitas vezes faz. De algumas propostas. Faz até uns efeitos meio por esse caminho assim, sabe? Teclado, baixo que a gente estava falando aqui, né? Às vezes você se inspira numa linha de baixo para tocar alguma coisa. Às vezes você faz um... Ah, Thiago, mas isso aqui ficou ruim, né? Porque a nota não parou. Sim, aí que começa a entrar as coisas, né? Que você não precisa fazer toda hora. Uma hora ou outra você pode tocar. Que eu fiz uma frase já usando a questão de escala, né? Pensar em outros instrumentos, né? E a dica final aqui que eu ia dar, tem mais duas dicas aqui, vamos ver se vai dar tempo. É de você aprender licks e memorizar esses licks. Então, por exemplo, tem vários que eu uso, né? E eu nem sou, tipo, sei lá, tem vários que naturalmente você vai. Então, por exemplo, eu falei desse do sol. Então, por exemplo, tem um de acordes menores, só essa jogadinha aqui já é uma coisinha. Que a gente toca muito pra funk, né? Podia jogar só esse dedo. Eu gosto de usar esse dedinho aqui. Aqui eu tô em Mi, tá? Mi menor. Mi menor com sétima. Se eu ponho essa notinha aqui, é a sétima ainda. Então... Então você vem criando, tipo, memorizando coisas no Ré. Aqui é Ré com nona, aqui é Ré com quarta. Sempre nos acordes dominantes, aí tem que entender um pouquinho, descobrir um pouquinho de harmonia também. Mas você sempre tem essas questões aqui. Sabe? De você... Então, por exemplo, eu uso muito isso aqui. Muito, ó, que bonitinho. Fica um Ré com nona e um Ré. Música que o tom é Ré eu posso usar, música que o tom é Sol eu posso usar, música que o tom é Lá eu posso usar. Então Lá vai pro Ré. Sempre. Mi
Mi menor. Ah não, tô em Lá maior, então vai ser Fá sustenido menor. O Wendel colocou aqui, ó. O que você pensa sobre os power chords e afinações alternativas? Super legal. Power chords é essa parada de você tocar, principalmente na guitarra usa muito, né? Eu uso principalmente quando eu tô tocando rock, coisas de rock, tipo... Ops. Às vezes dá até pra fazer, tipo... Mas basicamente é essas coisas de tocar, né? Tem várias coisas que eu uso. Às vezes tem alguém tocando, tipo, a harmonia inteira, né? Aí eu vou... Mesmo no violão. Com relação a afinações alternativas, cara, tem que fazer... Vixi, dá pra fazer umas 10 lives só sobre isso. Eu não uso muito, a não ser que eu vou gravar mesmo alguma coisa que eu quero mais peso, eu desafio, vou criando afinação alternativas, né? Pra, tipo, de repente, imagina que eu quero tocar uma música em Ré, mas eu queria o som de corda solta. Ré menor. Aí dá pra você desafinar o violão um tom inteiro, meio tom, e ficar com o som bem mais pesadão, mas tem que ter a ver com a proposta também. Tem que ser um estilo de música que peça um som mais pesado, mas eu acho sensacional. Várias músicas que eu escuto, assim, principalmente quem curte muito violão, essa parada de nylon e tal, tem muito essa questão de afinações alternativas. Eu gosto muito, mas confesso que eu uso pouco. Eu prefiro mais ir pro caminho de estar com o violão mesmo e usar dos recursos musicais na música mesmo. O que eu uso mais, assim, de... Não chega a ser afinação alternativa, não tem nada a ver, mas na minha cabeça é parecido, é capotraste, né? Para aproveitar a corda solta, aproveitar esse tipo de coisas nesse sentido. Tá bom, gente? E a última dica aqui, eu falei dos licks, né? De você... Só uma observação dos licks é você aprender coisas... Não vai dar tempo, vai encerrar a live. Você aprender coisas que você consiga reproduzir em outras músicas. Então, peguei uma música que tem isso aqui... Tenta usar em outras músicas que cabe, mesma coisa do Mi menor e assim outras coisas, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã às 21 horas vamos estar aqui de novo.